A caminho da espiritualidade, a caminho da espiritualidade. Olá, irmãos, tudo bem? Esse vídeo eu vou falar sobre como que a gente encarna, né? Foi uma solicitação de uma pessoa muito querida minha, um amor da minha vida, né? Ela solicitou que eu fizesse esse vídeo sobre encarne, os encarnes, como que você encarna, né? Então tá esse vídeo aí para ela e para todos aqueles que têm essas dúvidas, não? Como que você encarna? Então você está lá no mundo espiritual, né? Você está vivendo em uma colônia e você recebe a notícia que você precisa encarnar. Porque o nosso perispírito, né, que conduz o nosso espírito, que é só energia, o nosso perispírito, ele tem todas as vibrações, ele está formado de acordo com as frequências, a força telúrica da Terra. Então ela forma o nosso perispírito. Só que se a gente ficar muito tempo no plano espiritual, pessoas, né, de terceira dimensão, de quarta dimensão, de quinta dimensão, de sexta, até a nona dimensão, a gente precisa encarnar, né? Então as pessoas, quando ficam muito tempo na erraticidade, no mundo espiritual, existe uma força telúrica da Terra que puxa, solicita esse espírito que encarne. Então, quando chega a hora desse convite dessas forças, né, esses espirituais do próprio elemento Terra, do próprio elemento que coordena isso, né, é uma lei universal isso, né? Quando chega a hora do espírito que está desencarnado, está lá na parte espiritual encarnado, ele vai receber a notícia pelos irmãos da colônia. Os irmãos da colônia vão chamar ele e vão dizer que ele está na hora de encarnar. Vamos fazer um projeto de encarnação. Esse projeto de encarnação, ele vai... eu vou falar isso com relação à terceira dimensão. Ele vai fazer esse projeto reencarnatório com os seus mentores, com os espíritos evoluídos do outro lado no mundo espiritual, quando ele está desencarnado. Ele faz a programação espiritual junto com esses irmãos e nós, como nós vivemos num planeta de provas e expiações, provas é tudo aquilo que você programa antes de encarnar com os seus mentores, o que você vai passar para que você se eleve espiritualmente, para que você melhore, né? Se você for uma pessoa muito raivosa, se você for uma pessoa muito brava, se você for uma pessoa muito ruim, se você gostava de matar as pessoas, então essa essa prova, né? Então você programa para que você vai passar por algumas situações encarnadas que vão melhorar certas situações negativas que você tem. E a parte de expiações, porque nós estamos no plano de provas e expiações ainda. As expiações são aquilo que você fez em vidas passadas e que você tem que vir acertar. Então tudo isso é acertado no plano espiritual antes de você encarnar. Quando você vai reencarnar, você vai lá para o Ministério das Águas, né? Esse Ministério das Águas vai fazer todos esses acertos, vão mostrar para você a família que você vai encarnar, vão mostrar para você o corpo que você vai ter, vão mostrar para você aonde, que país, que cidade que você vai encarnar, se essa família é católica, se ela é evangélica, se ela é espírita, se ela não acredita em nada, se é do tráfico, né? Eles vão mostrar tudo isso. E no planejamento das provas, você também pode pedir para reencarnar numa família com mais dificuldade para tentar ajudar os irmãos que estão lá, ou pessoas que já foram muito queridas da sua parte que você que vem para ajudar, naquela família para ajudar. Então você vai nessa Secretaria das Almas e das águas, né? E vai acertar tudo isso. O corpo, as doenças que você vai ter durante a sua vida,
como que você vai desencarnar, você vai saber tudo já, né, nesta sessão. E nada mais é a sessão das águas, né, porque é a forma com que muitas vezes a gente vai encarnar, entra no corpo, né. O útero está cheio de água, nosso corpo tem mais de 70% de líquido, né? Nada mais certo do que estar, né, nesta secretaria, neste setor das águas, né? O setor das águas na colônia nosso solar é responsável pelas reencarnações. Depois que você fizer todos esses acertos, né, com os seus mentores, eles vão preparar você e vão pedir para você ir para as câmaras, né, de renascimento. Essas câmaras também estão no nosso lar, na colônia nosso lar. São câmaras que ficam, como assim, no subsolo. São camas, né? Parece assim, que você deita e é um local escuro, crepúsculo, né? Não é bem escuro, mas também não é bem claro, mas puxa mais para o escuro. Você fica nessas câmaras, que são várias camas, né? É um local que tem várias camas com vários espíritos que ficam ali. E você fica nessas câmaras esperando, né, a hora do seu espírito se ligar ao nenê que está se formando na barriga da mãe. Quando chega a hora de você ter essa ligação total do espírito na barriga da mãe, você vai nessas camas, você fica nessas camas deitado e você não sai mais, você fica lá até você se diminuir. Porque o teu espírito vai se diminuindo, vai se liquificando, né? Ele vai ficando cada vez mais um estado mais líquido, não vai saindo desse estado sólido do mundo espiritual, né? E você vai ficando num estado mais sutil e essa energia telúrica da Terra vai puxando você para se ligar com o corpo daquela criança que está no útero da mãe. Quando termina toda aquela parte de ligação do espírito com o corpo da criança que está no útero da mãe, você desaparece dessas câmaras, dessa cama que você está lá, você desaparece e você se encontra ligado totalmente ao espírito, ao corpo dessa criança que está no útero da mãe. Uma vez ligado totalmente ao corpo dessa criança que está no útero da mãe, não tem como desligar mais, né? Não existe como desligar. Pode ter, assim, ainda o espírito não querer, de repente, se a mãe quer rejeitar o filho, muitas vezes o espírito pode se negar de nascer, ou ficar muito nervoso, ficar muito bravo, se for um espírito muito ruim, né? Ele pode ficar bravo e cortar esses laços ainda quando estão na barriga da mãe e o nenê nascer morto, o nenê morrer na barriga da mãe. Porque ele não quer nascer, ou porque ele não quis nascer nessa família, ele viu que a família é uma família muito difícil, ele ia passar por muitas dificuldades, ele na reta final, né, quando ele está na barriga da mãe, ele escolhe voltar. Claro que ele vai ter, tudo tem suas consequências, né, no mundo espiritual. Ele volta, mas tem suas consequências. Dizem que é bem sofredor para o espírito que faz isso. Então, a partir da hora que você se funde, né, tem esses laços, os laços do teu perispírito amarrado, né, a todas as partes, a todas as células, a toda a contraparte também da criança, né? Você é amarrado, né? Dado nós espirituais e você não consegue se desligar mais. Você só vai se desligar na hora da sua morte quando os irmãos espirituais cortarem o cordão de prata. Daí você vai se livrar do corpo, senão você não consegue se livrar do corpo. Você, né, o espírito não consegue, depois de nascer, depois de um certo tempo, que ele já fez a simbiose completa com a carne, né, o espírito, então já não consegue, o perispírito já não consegue mais se libertar. Ele vai ficar até o desencarne, até o corte desse cordão de prata. Tá bom? Então esse é o momento do encarne, né? Aqueles espíritos sofredores, aqueles espíritos que estão no umbral, o mundo trevoso também prepara algumas encarnações, né? Mas mesmo assim o espírito tem que passar por essas câmaras, né? Eles são levados nessas câmaras lá na colônia nosso lar
E os irmãos espirituais permitem que esses espíritos, preparados pelos trevosos, também encarnem, para tentar ajudar esse espírito encarnado depois a salvar, né? Elevar esse espírito, depois tentar mudar a cabeça desse espírito. E tem aqueles irmãos que estão no umbral, que estão numa situação muito difícil, que são resgatados, vão para o pronto-socorro no umbral, mas eles estão dormindo, no estado de dormência, eles não acordaram. Aqueles irmãos que desencarnam, mas acreditam que vão dormir no Senhor, esperando a ressurreição, esperando um monte de coisa. E esses irmãos é um pouco mais difícil. Muitas vezes eles encarnam, os seus mentores preparam a sua encarnação e não fica nem sabendo. Eles são levados para as câmaras, né? Lá para ser rente, para ser os espíritos deles serem diminuídos e eles entrar no corpo da criança, no outro, mas eles nem sabem, eles ficam dormindo. Daí nasce e fica dormindo de novo, né? Desencarna, vai para um umbral, fica dormindo de novo, sofre e assim vai. Esses irmãos, né, eles precisam eles precisam acordar, né? E aí o desafio do mundo espiritual é tentar fazer com que esses espíritos, esses irmãos acordem. Né? É mais ou menos assim que acontece, né? Para a pessoa encarnar, tá bom, irmãos? Espero que os irmãos tenham entendido. Deus abençoe e a paz de Deus.